Olá! O título do nosso trabalho é a Escola de Aprendizes Artífices, um panorama da educação popular na cidade de Natal do Rio Grande do Norte, de 1909 a 1932, que corresponde ao período da Primeira República. O objetivo central do nosso trabalho é discutir como é que essa escola de aprendizes vai impactar na população mais pobre de Natal, nesse período da Primeira República. Pensando nisso, para responder algumas questões, a gente fez uma análise documental por meio do Arquivo Geral do UFRN, no campus de Natal, a partir das memórias de ofício de Evaristo Martins de Souza, que foi um estudante dessa escola de aprendizes artífices e posteriormente ele virou um professor, um mestre dessa escola, né? A gente também fez uma revisão bibliográfica para entender um pouco mais sobre esse processo educacional com Saviani, pensando um pouco nessa educação técnica que era formada nessa escola, uma educação voltada para a parte mercadológica, para a parte de trabalho. E a gente vai entender quem são as figuras, os personagens, de onde eles vêm, que vão estudar nessa escola, a parte mais pobre de Natal, e vão entender que tipo de educação eles recebiam, com que objetivo essa educação era transmitida para essas pessoas. Então, basicamente, a gente vai fazer uma análise do impacto que essa escola teve na vida dessas pessoas e como era a educação que se dava. E essa ideia de educação popular na cidade de Natal, que educação se dava? Qual era a base dessa educação popular na cidade de Natal no período da Primeira República? Bom, a Escola de Aprendizes Artífices, ela seguia uma abordagem mercadológica e profissionalizante, né, da criação de jovens para o trabalho, da dignificação do homem pelo trabalho. E isso está muito relacionado com os tipos de ofícios que eram oferecidos ali, com o impulso modernizador que se seguia também em Natal naquela época e com o tipo de comércio que era pré-existente na cidade. Então, por isso que nós temos ofícios como alfaiataria, sapataria, carpintaria, né? Tinha a ver com aquilo que havia de potencialidade no comércio local. A formação de jovens para trabalhar nesses espaços caracteriza a produção de mão de obra útil, né, para utilizar esse termo, dentro daquele período. E aí havia naquela época dois bairros centrais, que era Ribeira e a Cidade Alta, e grande parte do público da escola vinham dessas regiões. A escola atendia especificamente aos jovens menos favorecidos da sociedade, que compunham a classe trabalhadora e que naturalmente não tinham tanta possibilidade de ascensão social pela grande taxa de analfabetismo que existia naquela época, e a escola vai, de certa forma, suprir essa necessidade, fornecer um trabalho e supõe-se, então, que haveria uma maior inserção social. De acordo com o relato de Evaristo Martins de Souza, um ex-aluno da Escola de Aprendizes, assim que ele obteve a sua certificação, ele buscou o trabalho, mas ele não conseguiu, pelo menos não na área para a qual ele havia se formado. E esse é um indicativo de que, apesar de haver um impulso modernizador, não havia em Natal naquela época uma grande quantidade de empregos, uma grande necessidade de mão de obra a ser fornecida pela Escola de Aprendizes. Bom, ainda que a escola fosse pensada para a formação e inserção daquele jovem na sociedade, ela seguia uma abordagem mercadológica que não favorecia o pensamento crítico dos alunos, né? Diferente das perspectivas educacionais que nós temos hoje, naquela época o objetivo era formar o trabalhador e não um cidadão crítico, pensante, ciente das suas necessidades como cidadão, dos seus direitos, deveres, enfim. Nesse sentido, nós podemos concluir com esse trabalho que a educação da Escola de Artífices não fornecia uma mobilidade social, muito menos uma formação cidadã dos seus alunos, né? Esses alunos serviam unicamente para alimentar o mercado manufatureiro da cidade do Natal na Primeira República. Isso revela também o caráter da desigualdade social. Dessa forma, a gente pode pensar e analisar como o ensino é fruto da necessidade econômica de cada sociedade, né? Mas é imprescindível pensar a história do ensino para que a gente consiga olhar para as experiências do passado, pensar e refletir sobre como se estrutura a nossa experiência educacional na contemporaneidade e pensar possibilidades de futuro para o ensino. É isso, pessoal. Agradeço pela atenção e espero que esse vídeo tenha colaborado um pouco com a formação de vocês. Até a próxima!